Fala galera, sejam bem-vindos aí para mais uma aula aqui da nossa disciplina. Bom, ainda falando do assunto de termodinâmica, né? A última parte desse assunto, digamos assim, são os ciclos de potência. Na aula de hoje eu vou falar dos ciclos de potência a vapor e na última aula, ou na última parte desse assunto, vou falar dos ciclos de potência a gás. Mas hoje vou aqui me ater aos ciclos de potência a vapor. Tudo certo? Então vamos lá? Vamos aqui a nossa aula. Bom, esses aqui são os assuntos que eu vou abordar aqui nessa aula. Deixa eu pegar aqui o laser, apontador. Vou falar um pouco sobre a introdução, né, da importância desses ciclos de potência, certo? No contexto para a geração de energia elétrica. Também vou falar do principal ciclo de potência a vapor, que é o ciclo chamado de ciclo de Rankine, que eu já mencionei parcialmente na aula do ciclo de Carnot, certo? Eu até me mostrei para vocês o esquema desse ciclo aqui. Vou falar aqui um pouco do desvio entre o ciclo real e o ciclo idealizado, ou seja, é aquele ciclo, o ciclo idealizado, né, é aquele ciclo onde eu desconsidero as irreversibilidades que eu mencionei enquanto falava do ciclo de Carnot para vocês, certo? O ciclo real é aquele ciclo onde todas aquelas irreversibilidades vão estar presentes, certo? Então aí eu vou mostrar para vocês o que isso vai implicar no diagrama. E também aqui o aumento da eficiência do ciclo Rankine, né? Como que é feito para aumentar essa eficiência da produção energética. Lembrando que o objetivo de qualquer ciclo de potência, claro, é produzir potência, né? E efetuar essa produção da melhor maneira possível, ou seja, com a maior eficiência possível sempre, tá? Não se esqueçam disso. Essa que é a importância do ciclo, de se estudar aí o aumento de eficiência do ciclo, de qualquer ciclo, né? Mas sempre visando aí esse aumento de eficiência. Vamos lá então? Bom, é de conhecimento geral a importância da energia na nossa vida, né? Nós utilizamos energia para uma série de finalidades. Para gravar essa aula eu estou usando aqui o meu computador, por exemplo, né? Tem a luz ambiente, você usa aí na sua casa para assistir televisão, usa nos seus aparelhos para aquecer ou preparar alimentos, né? Nós usamos energia elétrica para uma série de coisas e funções no nosso dia a dia. E às vezes a gente até se esquece disso, né? Mas é importante lembrar que ela está presente aí nas nossas tarefas do dia a dia, né? Como eu falei aqui, assistir programas de televisão, assistir um jogo de futebol, preparar o nosso alimento, esquentar o nosso alimento, enfim. Inúmeras formas aí onde a energia ela é importante para nós. É importante aí nas nossas atividades mais simples. Por isso, gerar energia é um assunto relevante, já que ela é utilizada nas nossas N tarefas aí do nosso dia a dia. Produzir essa energia de uma forma satisfatória e com boa eficiência é importante para a gente manter aí o uso de energia, né? E evitar os famosos apagões, né? O que é um apagão? É quando não tem oferta de energia suficiente para aquela determinada demanda num intervalo de tempo. Então a rede elétrica não dá conta de produzir essa quantidade de energia e acaba caindo, e aí as pessoas ficam sem sua energia. O estudo da geração de energia precisa permear aí as áreas do conhecimento. Desde a Revolução Industrial até passando pelas grandes guerras mundiais, houve um avanço tecnológico, né? Houve aí o desenvolvimento industrial nessa perspectiva. Aumentou-se aí, claro, né, depois da Revolução Industrial, a utilização desses meios para a produção de bens de consumo. Com esse aumento da produção de bens de consumo de forma industrial, houve, é claro, um aumento também na necessidade da quantidade de energia, porque começou-se a desenvolver maquinários e outras ferramentas, digamos assim, que consumiam bastante energia. E o próprio processo produtivo dos elementos e dos produtos consumiam bastante energia. Agora,
Ao longo desse processo, passando aí por essas guerras mundiais que eu mencionei, todo esse processo histórico, houve também aí uma grande contribuição, né, se é que eu posso usar essa palavra, para um aumento da poluição. Por quê? Porque a maior parte da energia gerada vinha de combustíveis fósseis ou de fontes de energia altamente poluentes. Então, junto com o aumento gradual aí da produção de bens de consumo de forma industrializada, houve também um grande aumento da produção de energia e, consequentemente, um aumento na poluição, certo? Então, à medida que esse aumento e esse desenvolvimento industrial foi acontecendo, já foi percebida aí a necessidade de se estudar formas, digamos, alternativas para a geração de energia e buscar essas formas alternativas como forma de amenizar o problema aí, digamos, da utilização de combustíveis fósseis, certo? Então aí era importante a necessidade de estudar essas novas fontes de energia para eliminar esses problemas nocivos aí ao meio ambiente. Bom, no Brasil não foi diferente, né? Lá pelos idos aí de 2013, 2014, houve uma grande crise hídrica, né? O que alertou o país. Por que alertou o país? Se nós olharmos aqui, para as formas de energia em porcentagem, né? Lá em 2011, 12, 13 e 2014 não foi muito diferente. A maior parte da nossa matriz era composta de energia hidráulica, né? Ou das hidrelétricas. Biomassa era uma parcela pequena, eólica pequena também, gás natural foi aumentando, né? Aqui as termoelétricas foram muito utilizadas, por isso que o gás aqui começou a ser utilizado. Petróleo, energia nuclear, que se manteve de certa forma, carvão e derivados, que aumentou também aqui, né, para suprir essa demanda. Porém, se nós formos olhar essa mesma matriz energética hoje, esse número já é bem menos expressivo, estando em torno aí de 60%, né? A última matriz elétrica produzida aí entregou para nós o dado, foi em 2017, que isso aqui estava em torno de 65%, hoje já é bem menor, já deve estar em torno de 62%, 61% para menos. Então aí, em 9 anos o Brasil reduziu cerca de 20% a sua dependência da fonte hidráulica e começou a aumentar as outras. Isso é importante no nosso cenário aí brasileiro, para justamente minimizar esse consumo de combustíveis fósseis e aumentar as fontes renováveis de produção de energia, beleza? Também vale lembrar que as termoelétricas tomaram um papel importante dentro dessa matriz energética. Olha, em 3 anos aqui, 2 anos, cerca de 2 anos, aumentou aqui cerca de 7% na utilização das usinas termoelétricas. Isso mostra que os ciclos de geração de potência a vapor são importantes também no processo de geração de energia. Não, claro que as fontes renováveis, né, a eólica e a energia solar, que nem está aparecendo aqui nesse quadro, elas ocupam sim um cenário importante. Porém, essas termoelétricas que funcionam com gás natural, por exemplo, ou outras, também tem a sua fonte, né, a sua importância, a sua fatia importante aí de colaboração. Bom, aqui é um esquema da geração elétrica em larga escala até 2050, a partir de fontes renováveis e não renováveis. Eu coloquei esse slide aqui para mostrar o seguinte, olha, alimentação a carvão, aqui se você olhar o ciclo termodinâmico, é utilizado o ciclo Rankine, que é esse que nós estamos estudando hoje. Combustível nuclear, Rankine. Alimentada por derivados do petróleo, também ciclo Rankine. E aqui, biomassa, geotérmica e energia solar alimentando aqui um ciclo também termodinâmico Rankine. Ou seja, o Rankine desponta aí entre os ciclos mais utilizados para a geração de energia. Renovável também e alguns não renováveis, né? É claro que aqui na perspectiva mundial existem outras fontes, né? Hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, células, combustíveis, correntes, marés e outras mais que nem aparecem aqui, né? Mas aqui é só para destacar a importância do ciclo de geração a vapor, chamado de Rankine. Esse ciclo Brayton que vocês estão vendo aí, que é alimentado a gás natural, né, também,
ele vai aparecer depois na próxima aula, que é o ciclo a gás, né? Então eu vou falar dele para vocês aí na próxima aula. Beleza? Vamos adiante aqui. Vou falar aqui do ciclo a vapor, do ciclo de potência a vapor. São utilizados aí nas usinas, chamadas usinas a vapor. A água é o fluido de trabalho mais comum nesse tipo de ciclo, pela sua abundância, né, e características desejáveis também aí para o tipo de geração, né, proposta. Esse é um esquema de uma usina nuclear, certo? Mas aqui eu gostaria de destacar no primeiro momento é esse lado aqui em azul, onde a água está em operação, né? Está trabalhando. Bom, dentro desse ciclo, o chamado ciclo a vapor, existem 4 componentes básicos. Tá? Eu vou começar falando da turbina, que talvez seja o elemento principal aqui. Por que eu estou dizendo que é o principal? A turbina vai admitir nas suas paletas vapor, tá? Em geral, vapor superaquecido. Vou falar disso aqui no decorrer da aula. Esse vapor vai ser expandido, vai mudar de fase, né? Ou seja, ele vai ser transformado aqui parcialmente em líquido já. E o que não é transformado em líquido devido à expansão vai ao segundo componente, que é um condensador, certo? Esse condensador, como o próprio nome indica, ele vai ser responsável pela transformação plena aí desse vapor em água líquida, né? Lembrando que esse condensador pode ser de vários modelos e formas, e os condensadores e trocadores de calor nós vamos estudar na segunda parte dessa disciplina. Mas só para adiantar aqui, ó, esse tipo de condensador é um condensador que utiliza água fria aí de algum outro de alguma outra fonte. Poderia ser um lago, poderia ser o mar, né? Em geral, usinas nucleares trabalham com isso, né? Com água do mar, né? Ou algum outro grande fornecedor de água para aqui, ó, causar essa transformação de fase. Depois que a água condensou, né? Virou líquido aí, ela é bombeada através aqui de um gerador de vapor, tá? Então a bomba é responsável pela elevação de pressão da água. E o responsável pela mudança de fase agora de líquido para vapor é o que nós chamamos de gerador de vapor. Em muitos casos, né, esse gerador de vapor ele vai mudar, vai depender da aplicação. Como assim? O que vocês estão vendo aqui é um reator nuclear, né? A reação nuclear vai acontecer, vai ceder energia aqui para a água, para a mudança de fase. Porém, esse gerador de vapor poderia ser alimentado por um combustível, e eu vou mostrar já já para vocês. Poderia ser alimentado pelo sol, então a fonte de calor vai mudar, mas o ciclo necessariamente vai continuar sendo o mesmo. Tranquilo? Vou mostrar para vocês alguns exemplos aí já já. Bom, as usinas a vapor normalmente aí são classificadas de acordo com o tipo de combustível que ela usa para fornecer calor para a água, né, para que haja aquela mudança que eu acabei de mencionar aí para vocês. Essas usinas elas podem ser uma usina a carvão, pode ser uma usina nuclear, pode ser uma usina a gás natural, enfim. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, aqui ó, é uma usina aí alemã com algumas torres de resfriamento. Essas torres aqui funcionam nesse caso como uma espécie de condensador, tá? Mas isso aí eu vou falar mais à frente para vocês. Uma das grandes confusões que é feita quando se olha para essa imagem é dizer o seguinte: nossa, como essas usinas estão poluindo com tanta fumaça. E aqui é importante fazer uma observação. Isso que vocês estão vendo aí, e que a gente chama de fumaça, na verdade é vapor. Vapor sendo dispensado aí na atmosfera. Então essas torres de resfriamento liberam grandes quantidades de vapor presentes no ar aí, que é responsável pela mudança ali de fase daquela água do ciclo, certo? Eu vou falar com mais detalhes das torres de resfriamento em uma outra parte do curso. Elas não são aqui o objetivo, tá? Eu estou só falando uma curiosidade. Então fique tranquilo aí, depois quando for o momento das torres de resfriamento, eu vou falar com mais detalhes disso. É só para, né, essa curiosidade, tirar essa confusão que às vezes se faz. Às vezes vem essas torres e falam que elas estão poluindo, mas na verdade isso é vapor. No máximo o que vai fazer ali é, no microclima regional, influenciar um pouco na temperatura ali próxima da usina, mas de maneira bem
na temperatura e na umidade também, né? Ali perto da usina, mas é de maneira muito pequena, não é um impacto ambiental, não é, tá? É uma quantidade bem pequena, então isso não vai afetar aí grandes proporções. Bom, centrais elétricas a carvão produzem 70% das emissões de CO2 no setor energético do mundo inteiro. Isso vai corresponder aí a 25% da produção de energia europeia, tá? Atualmente existem aí quase 1.200 novas usinas de carvão, né, de energia, para a produção de energia com capacidade de 1,4 milhão de megawatts, tá, de potência. Essas novas usinas aí que estão sendo propostas são no mundo todo. Os projetos aí vão estar espalhados em 59 países, mas 3/4, ou seja, a grande maioria desses projetos devem ser construídos apenas na Índia e na China, tá? Informação aí dada pela revista Época. Tranquilo, galera? Então vamos aqui continuar falando um pouco agora de alguns exemplos. Aqui eu coloquei as usinas nucleares aí de Angra, por exemplo, né? Aquele mesmo esquema que eu mostrei para vocês anteriormente, aqui com uma diferença, que, né, com mais detalhe aqui na torre de resfriamento, que é quem fornece aquela água para a geração, para o condensador, na geração de eletricidade, tá? Então a água da torre de resfriamento vai roubar aí, digamos assim, a energia do vapor, proporcionando a mudança de fase, certo? Isso aqui é um exemplo. Perceba que aqui eu tenho o reator fornecendo energia para que a água sofra mudança de fase, certo? Agora, se você pensar numa usina de gás natural, você tem aqui um equipamento que é uma turbina a gás, certo? Não se preocupe, eu vou falar dela mais à frente. O gás natural é o combustível que é inserido, acontece a queima, certo? E a produção de energia. O que se pode fazer, em algumas vezes é o que é feito, é que essas turbinas a gás, elas fornecem aqui gases a alta temperatura. Então, os gases que são emitidos dessa turbina ou desse sistema, eles são utilizados para a produção de energia, para a produção de vapor em um trocador de calor aqui, ó. Então imagina que eu troco esse reator pelos gases que saem aqui. E aí eu consigo produzir vapor para um ciclo Rankine. Beleza? É uma outra oportunidade. É claro, isso pode ser feito, mas se não for necessário, não houver aí essa possibilidade, eu posso utilizar simplesmente o ciclo a gás, né? Que é um ciclo com a turbina a gás, semelhante a esse aqui que eu estou mostrando para vocês. As aplicações aí de um ciclo a vapor também podem aparecer nas usinas de siderurgia, por exemplo, a Arcelor aqui no Espírito Santo, que pode utilizar um esquema como esse. Como é que funciona esse esquema? Você tem exatamente aqueles componentes, olha, a turbina, aqui um condensador e uma bomba. Nós chamamos aquele que eu falei para vocês de gerador de vapor, também pode ser chamado de caldeira, tá? Talvez você já tenha ouvido falar esse nome aí. E aqui, ó, eu uso a queima de um combustível, né, mais ar, para a produção de energia para a mudança de fase da água líquida em vapor. Tranquilo? Então, só mais um exemplo aí. Também poderia ser utilizado uma usina solar, como o esquema está mostrando aqui para vocês, ó. Perceba que o que está do lado direito, aqui, ó, na turbina, o trocador de calor e a bomba, é o mesmo ciclo que esse cara aqui, ó. O mesmo, exatamente o mesmo. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui, ó, a fonte de calor é uma usina com coletores solar. Esse aqui em específico vai trabalhar com um tipo de sal fundido ou óleo, certo? Essa vai ser a fonte de calor para a mudança de fase da água. Essa aqui é uma outra tecnologia solar utilizada, que é a tecnologia de torre central. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, ao redor são espelhos que concentram a radiação aqui no foco da torre. E aí proporcionam o aquecimento de um determinado fluido, né, que em geral é o sal fundido. E esse sal fundido vai trocar calor aqui, ó. Para quê? Para proporcionar à água uma mudança de fase. Certinho? Só aí para curiosidade também. E aqui, ó, de novo, o mesmo esquema, tá? É o mesmo tipo de planta,
E aqui, ó, eu vou utilizar a água quente oriunda aí da Terra, né, energia geotérmica, para quê? Para ser a fonte quente, para mudança de fase aqui no que seria o trocador de calor, né, ou também chamado de gerador de vapor, ou também chamado de caldeira, certo? Então, mais um exemplo. Bom, eu falei aqui de alguns exemplos de ciclos de potência de vapor, né, que vão trabalhar com fontes de energia aí diferentes, né? Vocês viram aí combustível, fontes mais limpas, como no caso da energia solar, ou geotérmica, enfim. Qual que é o melhor? Qual é o mais eficiente? Qual que eu devo escolher? Claro, a segunda lei da termodinâmica, ela limita, né? Diz que nenhuma máquina térmica vai trabalhar com eficiência de 100%. Nós também vimos isso na eficiência de Carnot, certo? Daí a pergunta, qual é a maior eficiência que uma máquina ela pode apresentar? A gente precisa pensar nisso, né? A eficiência de Carnot, a gente já falou sobre ela, que é, na verdade, a eficiência que teórica máxima, né, que uma máquina térmica pode alcançar. Eu não vou entrar em detalhes, mas a segunda lei da termodinâmica envolve em um dos seus conceitos, em uma das suas dos seus enunciados, a ideia da entropia, que eu falei para vocês já, aquela questão da irreversibilidade. Então ela leva em conta, ao longo do processo de cálculo dessa eficiência, todas as irreversibilidades, ou seja, essa eficiência acaba levando em conta perdas que a eficiência de Carnot desconsidera. Por isso que essa eficiência pode ser calculada, digamos assim, e se aproximar melhor de uma eficiência real, digamos assim. Tá? Então vamos lá. Bom, galera, vou aqui falar para vocês agora do ciclo de Rankine, que é o ciclo ideal para estudos de ciclos de potência. Ele foi desenvolvido aí por William John Rankine, um escocês, professor da Universidade de Glasgow, tá? Por volta do ano de 1850. Ele elaborou um ciclo que foi que levou o seu nome, né? Que leva seu nome, claro, em sua homenagem. A eficiência máxima desse ciclo é dada a partir do cálculo, né, da eficiência do ciclo de Carnot, então você faz o comparativo e com isso você consegue calcular essa eficiência, beleza? Então vamos lá. As análises aqui feitas, né, para o ciclo de Rankine vão levar em conta algumas hipóteses aí para simplificar os processos, que é aquela ideia da reversibilidade ou da irreversibilidade dos sistemas, beleza? Então vamos lá. Perda de energia por calor entre os componentes e o meio ambiente é desprezada, ou seja, todos os elementos do ciclo de Rankine vão ser considerados adiabáticos, né? Não vão trocar calor com o ambiente. Claro que isso é uma aproximação, porque na realidade essa troca de calor vai acontecer, certo? Efeitos de energia cinética e potencial são ignorados. Isso se deve ao fato de que, em geral, os outros fatores no balanço energético vão ter uma contribuição muito maior do que a energia cinética e potencial. Tendo em vista que a descarga e a sucção dos elementos não tem uma grande diferença de cotas nem variação de velocidade, tá? E mesmo que haja uma variação, essa variação é pequena, por isso ela pode ser desprezada. Cada componente vai operar em regime permanente. Cada componente é um volume de controle. Lembrando que um volume de controle é aquele que permite que haja fluxo de massa através de suas fronteiras, certo? Todos os processos são reversíveis. Não existe perda de pressão nos componentes, nem no condensador, nem nas tubulações. Todos os processos são considerados isobáricos, certo? Vamos lá então, falar com mais detalhes agora do ciclo propriamente dito de Rankine aí. Ele não vai envolver nenhuma irreversibilidade interna, né? E eu vou mostrar aqui para vocês que os 4 componentes básicos, repetindo, é a caldeira, a turbina, aqui o condensador e a bomba, certo? De 3 para 4 tem a expansão isentrópica na turbina, aqui ó, 3 para 4, expansão, vou produzir trabalho. Por que é isentrópico? Porque não há variação de entropia aqui, ó, tá vendo? 3 para 4. Esse é um diagrama temperatura-entropia. O processo 4 para 1 é a transferência de calor do fluido de trabalho para a sua vizinhança, tá? Então aqui há transferência de calor do fluido de trabalho, tá? Para a vizinhança. É o que proporciona aqui, ó,
essa retirada de calor, a mudança de fase até a saturação aqui em líquido. Do ponto 1 para 2, o processo 1 para 2, é o que acontece na bomba, né? Eu vou fornecer um determinado trabalho, vai acontecer uma compressão isentrópica, ó. 1 para 2, isso aqui. Essa linha e essa linha são linhas, linha 1 para 2 e linha 3 para 4, são linhas verticais, tá? Ou seja, não há aumento de entropia. E 2 para 3 é a transferência de calor para o fluido de trabalho à medida que ele vai escoando ali a uma pressão constante, beleza? Então esse é o ciclo ideal de Rankine, tá? Escrevendo a primeira lei da termodinâmica para esse ciclo, né, levando em conta que todos os 4 componentes vão operar em regime permanente, eu tenho aí, ó, esse esquema aqui, ó, energia que entra menos energia que sai é igual a variação de energia do sistema. E eu já mostrei essa equação para vocês, né, ou seja, o calor menos o trabalho mais essas parcelas de energia, né, que é a energia entálpica, energia devido à velocidade, energia devido à diferença de cotas, vão fornecer aqui o esquema de equação para qualquer um desses componentes aqui. Então eu posso reescrever isso por unidade de massa, né, que fica dessa forma. Lembrando que eu estou desconsiderando essas duas parcelas, né, que é a parcela de velocidade e parcela devido à diferença de altura. Resumindo toda a minha equação, eu posso escrever uma equação aqui para qualquer um desses componentes dessa forma. Calor que entra menos calor que sai, mais trabalho que entra menos trabalho que sai, é igual a variação de entalpia. E agora nós vamos fazer isso para cada um dos componentes. Olha aqui, ó. Para a bomba, por exemplo, a bomba não troca calor com o ambiente, né? Então esses dois termos são cortados. A bomba não produz trabalho, ela consome trabalho. E como é que eu calculo o trabalho que a bomba consome? Entalpia que sai menos entalpia que entra. Aqui, ó. Pronto. Eu tenho agora a equação para a bomba. Certo? Também é possível calcular dessa forma, tá? O trabalho da bomba, V vezes variação de pressão. É possível também. Beleza? E a caldeira? Como é que calcula a quantidade de calor que entra na caldeira? Ela não perde calor, né? Ela é adiabática, então só tem esse termo de calor que entra. Ela não possui nem consome trabalho, então o calor que entra na turbina é igual à variação de entalpia. Tá aqui, ó. Tá? Desculpa, entra na caldeira. Eu falei turbina, né? Acho que eu falei turbina. Calor que entra na caldeira é igual à variação de entalpia. Certo? Aplicando também agora a turbina, de fato, o que eu vou ter aqui, ó? Não troca calor, né? É adiabática, não consome trabalho, mas ela produz trabalho. Então, o trabalho produzido é igual à variação de entalpia da turbina, certo? H de entrada menos H na saída, certo? Beleza. E o condensador, semelhante lá ao que acontece na caldeira, né? Você tem o quê? Você tem aqui, ó, que ele não vai receber energia, certo? Ele vai o quê? Liberar energia, né, para fora, né, do fluxo de trabalho. Não tem produção nem consumo de trabalho, ou seja, o calor aqui liberado no condensador é igual à variação de entalpia, né? H que entra menos H que sai, que é exatamente isso aqui, ó. Show? Tranquilo. Como é que eu calculo a eficiência do ciclo? Produto sobre insumo, certo? Para qualquer ciclo é assim, já mostrei também isso para vocês. Então a eficiência é trabalho líquido sobre calor que entra. O que é o trabalho líquido? É o trabalho na turbina menos o trabalho da bomba dividido pelo calor que entra na caldeira. Que, resumindo, é essa equação aqui. Beleza? Então vamos adiante aqui. Bom, galera, aqui eu também coloquei isso aqui, talvez mais a título de curiosidade, que é a definição da temperatura média termodinâmica de adição de calor, que é a forma de expressar a eficiência térmica também do ciclo Rankine. Não se preocupe com isso aqui, tá? É só a nível de curiosidade essa parte aqui. Por quê? Para aumentar a eficiência térmica, e aqui ó, eu posso mostrar para vocês que a eficiência térmica ideal ou reversível do ciclo de Rankine, ela é calculada assim, ó, 1 menos a temperatura de rejeição de calor sobre, né, a temperatura de adição de calor. Então, de forma até meio direta, eu já posso ver que para cálculo da eficiência, para aumentar a eficiência, eu teria que diminuir essa segunda parcela aqui dessa equação, né? E como é que eu diminuo essa segunda parcela?
diminuindo a temperatura de rejeição ou aumentando a temperatura de adição de calor, certo? Aí eu consigo aumentar a eficiência desse ciclo, beleza? Só para alertar sobre isso aí. Bom, quais são os desvios entre os ciclos reais de potência a vapor e os ciclos idealizados? Bom, o ciclo real ele vai ter aqui essa linha cheia, certo? Perceba que não há variação, as linhas horizontais são plenamente horizontais, né? E as verticais também. Agora o ciclo real não, o ciclo real sofre um leve deslocamento aqui, né? Esse tracejado aponta isso. O que é que causa isso? E eu vou falar aqui de forma resumida já o que está nesse slide no próximo. Os processos de atrito do fluido na tubulação, as perdas de carga ou perda de pressão ao longo do condensador, caldeira, tubulação e as conexões, tudo isso causa aqui uma diminuição de pressão. E lembrando que como a pressão é um par com a temperatura, o que vai acontecer? A temperatura também vai sofrer influência. Tá? Também posso citar aqui o processo de combustão, que é o que vai fornecer energia no processo real do ciclo a vapor. Esse processo também é altamente não reversível, ou seja, está acrescentando aí ao ciclo mais irreversibilidade, ou seja, maiores perdas, beleza? O que eu falei de alguns de forma geral é só para a gente ter a ideia de que o ciclo real não é igual ao ciclo ideal, certo? Bom, como que eu aumento a eficiência? Já falei para vocês aqui no slide anterior, né? Mas uma máquina térmica ela vai operar o que? Retirando o calor de uma fonte quente a uma temperatura elevada e liberando uma determinada quantidade de calor para uma fonte fria a uma temperatura menor. Bom, aí com isso vai haver a produção de trabalho líquido aqui, certo? Para eu aumentar essa quantidade essa eficiência, desculpa, eu preciso o quê? Eu preciso aqui, aumentar a temperatura da fonte quente e diminuir a temperatura da fonte fria. Ou seja, comparando, eu preciso diminuir a temperatura de rejeição e aumentar a temperatura de adição de calor. Aí assim eu aumento a eficiência do ciclo, tá? Do ciclo reversível. Aqui algumas estratégias que são feitas na prática para que haja esse aumento de eficiência. Uma das formas é causando superaquecimento do vapor. O que é isso? Perceba aqui, no primeiro momento, esse ciclo estaria executando a expansão da turbina do ponto 3 até o ponto 4, certo? Agora, se eu consigo aquecer mais esse vapor, levar ele a uma temperatura um pouco maior aqui, perceba que o ponto 3' aqui é maior, eu já vou conseguir o quê? Um aumento aqui, um ganho, né, na produção de energia. Então, isso é importante para que eu ganhe aí um aumento de eficiência, porque eu vou estar produzindo maior quantidade de trabalho na turbina, ou seja, eu vou estar aumentando a minha eficiência. Outra forma de fazer isso é aumentando a pressão da caldeira. Por quê? Se eu aumento a pressão da caldeira, olha, perceba, isso aqui é uma linha de pressão, eu trouxe aqui para essa linha superior. Aumentei a pressão, né? Quanto maior a pressão, mais alta a linha aqui nesse diagrama, maior o nível de pressão. Ou seja, aumentei a temperatura de adição, né? Aumentando a temperatura de adição de calor, eu vou o quê? Eu vou aumentar a eficiência. É claro que eu vou diminuir aqui um pouco do trabalho líquido, certo? Porque eu estou trazendo ele daqui para cá, nesse aumento, né? 3 para 3 linhas, mas eu vou estar aumentando aqui o trabalho líquido também aqui dentro, né? O que vai compensar essa perda. O grande problema de se fazer isso é que, aumentando a pressão, você traz o ponto 4 para cá, mais para dentro daqui do domo. Isso significa que vai ter mais água na fase líquida, na turbina, na saída da turbina. Eu já falei isso para vocês, isso é prejudicial ao sistema. Não deve acontecer isso. Então esse aumento também tem uma limitação, certo? O ciclo de Rankine supercrítico, o que é isso? São ciclos que trabalham com pressões acima da pressão crítica, né? Isso pode acontecer? Pode. Só que aí os materiais para fabricação dos equipamentos que vão trabalhar nessa pressão precisam receber um cuidado especial, né? Porque para resistir a essas pressões e trabalhar de forma adequada, certo? Não pode ser qualquer turbina, não pode ser, né, qualquer tipo de sistema. Tem que ser um sistema especial. E uma estratégia que é muito utilizada é o chamado reaquecimento. O que é o reaquecimento? Tem a turbina
o vapor sai, passa pelo condensador, ele é bombeado aqui, já na fase líquida, vai passar pela caldeira, certo? Depois disso, ele vai expandir primeiro em uma turbina que é chamada turbina de alta pressão, e vai sair aqui na forma de vapor, parcialmente, na verdade na forma de vapor ainda, vai voltar aqui para a caldeira, onde ele vai ser reaquecido, e depois vai para um segundo estágio que é chamado turbina de baixa pressão. Então aqui a turbina tem 2 estágios. E aqui, ó, no gráfico, como é que fica isso? Como é que ficam esses 2 estágios? O estágio 3 para 4, aqui ó, a primeira expansão. Depois, passou do 4 para o 5, é um reaquecimento, né? Então ele sobe de novo. No ponto 5 ele sofre aqui a expansão plena até o ponto 6. Perceba que essa estratégia é uma boa estratégia para quê? Para se aumentar o título, ou seja, o título aqui ó, é bem maior do que seria se esse ponto 6 ou 5 estivesse aqui, né? Isso favorece, porque eu diminuo a quantidade de água na fase líquida presente no vapor na saída da turbina. Então isso é um ponto positivo e isso aumenta também a eficiência, né? Porque eu vou ter 2 estágios de turbina produzindo potência. Ele, como eu falei para vocês antes, ele é bem utilizado, né? Uma forma mais segura, digamos assim, e otimizada para a produção de maior potência e também elevação aí da eficiência, beleza? Então aí quando você vai utilizar o reaquecimento, o calor de entrada lá na caldeira, agora soma-se uma nova parcela e claro, no trabalho também, né? Vai se somar, ou na potência, vai se somar aí uma nova quantidade aqui, né? Já que a turbina agora vai ter 2 expansões em 2 estágios diferentes. Também a outra estratégia é reduzir a temperatura de rejeição, né? Que é o que? Diminuir aqui essa temperatura do condensador. É claro que se você faz isso, para fazer isso, você vai diminuir a pressão do condensador. E aí você diminui, como consequência, já que ela é um par, a pressão. Bom, galera, existem muitas vantagens, mas também existem algumas limitações para essa diminuição da pressão do condensador. Diria que talvez a principal delas seja o fato de que quando você diminui muito a pressão, você diminui também como consequência a temperatura, né? Claro, que aí é o que você quer para aumentar a eficiência, porém, você aumenta o título. Olha, perceba aqui, ó, o título sendo aumentado daqui para cá. Quando você aumenta o título, você causa aquele problema na turbina. Maior quantidade de líquido nas pás, você favorece que essa turbina sofra algum tipo de estrago, certo? Por isso tem essa limitação aí. Também existem os gargalos na ordem financeira, né? Por quê? Porque se você quer trocar mais calor, você precisaria de um trocador de calor muito grande. Porque essa temperatura, à medida que ela vai se aproximando da temperatura ambiente, a troca térmica vai sendo dificultada, né? Então você precisaria de um trocador de calor muito grande. Trocador de calor muito grande significa área de troca térmica muito grande. Área de troca térmica muito grande vai requerer maior investimento. Elementos mais caros, por isso essa é uma limitação bastante séria, não pode ser menosprezada nem negligenciada, certo? Então, diminuir a pressão é uma boa estratégia, mas tem os limites. Vapor na saída da turbina e, claro, você precisaria de um trocador de calor maior, isso vai acarretar aí maiores custos, maiores gastos. Beleza, galera? Com isso a gente termina a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixem nos comentários aqui no YouTube ou lá no fórum que eu deixo sempre para as nossas aulas. Tranquilo? Estou à disposição aí também via WhatsApp ou e-mail. Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. Um abraço, até a próxima e se cuidem.